Há algo que paira no ar quando um homem de personalidade forte entra em um ambiente. Ele não precisa levantar a voz, nem se destacar por gestos exagerados. Sua simples presença parece carregar um magnetismo invisível, quase primitivo. É como se o espaço ao redor dele reconhecesse sua essência antes mesmo que ele diga qualquer palavra. Não é o que ele fala, é o que ele emana. Um campo silencioso de autoridade, de domínio, de autoconfiança tão sólida que dispensa a necessidade de provar qualquer coisa. Esse tipo de homem não se apressa, não tenta impressionar. E, curiosamente, é exatamente isso que o torna intrigante. Há um paradoxo em sua figura. Ele parece inalcançável e, ao mesmo tempo, profundamente presente. Sua postura revela uma certeza interior que desafia a lógica comum. Ele observa mais do que fala, escolhe suas palavras como quem já sabe o efeito que causará e carrega no olhar a calma de quem não teme perder, porque ele não está ali para ser escolhido. Ele é quem escolhe, e é aqui que nasce o enigma. Muitas mulheres tentam decifrar o que há por trás dessa muralha invisível que cerca esse tipo de homem. Elas não sabem ao certo porque ele mexe com algo tão interno, tão inconsciente, tão ancestral. Ele não entrega pistas fáceis, e isso, paradoxalmente, faz com que a curiosidade aumente. A mente dela tenta buscar lógica, mas o corpo responde com algo mais antigo, instinto. Uma atração que não se negocia, não se explica e muito menos se controla. É importante entender. Essa atração silenciosa não é baseada em beleza física, em status material ou em clichês de sedução. Ela nasce de um ponto mais profundo, o da postura firme, da clareza interna e da ausência de carência. E justamente por não precisar da aprovação alheia, ele desperta o desejo mais primitivo do outro, o de ser notado por quem não precisa notar ninguém. O homem de personalidade forte carrega esse segredo em silêncio, como se não soubesse que o tem, e talvez nem precise saber. Aliás, se você já percebeu esse tipo de presença em alguém, ou busca se tornar esse tipo de figura enigmática, aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Estamos só começando a desbravar o que há por trás desse fascínio que poucos entendem, mas muitos sentem. Em certos momentos não é o que é dito que governa o ambiente, mas sim o que é sentido. A presença de um homem de personalidade forte age como uma força invisível que altera a atmosfera ao seu redor. Ele não impõe regras, ele as encarna. E justamente por viver de acordo com uma ordem interna tão sólida, os outros, sem perceber, ajustam-se à sua frequência. Ele entra em um espaço e é como se a energia ali se reorganizasse. Silenciosamente os códigos mudam. Esse tipo de homem não pede atenção. Ele atrai, não pela força da insistência, mas pelo mistério da solidez. Há algo em sua linguagem corporal, talvez o jeito como se senta, como caminha, como mantém o olhar fixo sem ser invasivo, que sinaliza uma estrutura interna estável. Ele não corre atrás da aceitação, e ao não correr, mostra que não depende dela. Esse desapego, paradoxalmente, se transforma em uma forma poderosa de magnetismo. Muitas mulheres se veem envolvidas não por palavras doces ou promessas sedutoras, mas pela certeza silenciosa que emana desses homens. Uma certeza que raramente é dita em voz alta, mas que se sente no ar. É uma energia que comanda sem agressividade, que se impõe sem violência, que atrai sem bajulação. A ausência de necessidade, de provar, de conquistar, de agradar, se transforma em um espelho que revela inseguranças nos outros, mas que também desperta o desejo de estar perto de quem parece não precisar de ninguém. Ele caminha no próprio tempo, não acelera para acompanhar o ritmo dos outros, e nisso está o segredo. Ele é o referencial, a âncora em meio à dispersão. Quando fala, todos escutam não apenas pelo conteúdo, mas porque suas palavras não são comuns. São medidas, pensadas, densas, mas mesmo quando está em silêncio, ele continua comunicando. Seu corpo fala, sua energia fala, e muitas vezes é o silêncio dele que mais marca. Esse tipo de presença cria um novo padrão ao redor. Sem que se perceba, ele redefine limites, provoca olhares, reorganiza comportamentos. Ele não entra num jogo. Ele muda as regras dele apenas com o modo como é. E quanto mais natural for essa presença, mais instintiva será a conexão que outras pessoas, especialmente mulheres, terão com ele. Há momentos em que a razão se cala e o corpo fala. Quando uma mulher se depara com um homem de personalidade forte, algo acontece em um nível que escapa ao controle consciente. Mesmo que a mente tente manter o domínio da situação, as reações do corpo,
um arrepio leve, um olhar que insiste em voltar. Uma respiração que se altera, revelam que há algo mais antigo em ação: o instinto. Esse instinto não é aquele animalizado, bruto, como muitos imaginam. É um chamado ancestral, sutil, silencioso. Um reconhecimento inconsciente de força, de estabilidade, de poder emocional. Um sinal enviado pelo inconsciente dizendo: aqui há proteção. E por mais que o mundo moderno tente apagar esses códigos invisíveis, eles ainda vivem dentro de nós, ecoando de tempos em tempos quando cruzamos com alguém que os ativa. O homem de personalidade forte não busca ativar esse efeito. Ele simplesmente existe dentro de um eixo tão firme, tão enraizado, que naturalmente toca em camadas profundas de quem está ao redor. E para muitas mulheres esse toque acontece sem aviso. Não importa o currículo, o plano de vida, o checklist mental que tantas constroem ao longo dos anos. Diante de certos homens, nada disso tem mais importância. A racionalidade se curva diante do que é sentido com a pele, com o pulso, com os olhos. É curioso como nesse ponto surge uma confusão interna. Por que estou interessada justamente por alguém que não se esforça? A pergunta, embora silenciosa, reverbera. E a resposta não está na lógica, está na ausência dela. A força que atrai não é programada, é espontânea. Não é um jogo de estratégias, é uma vibração de presença. E quando isso se manifesta, a mente racional, condicionada a buscar explicações, não tem outra escolha senão se calar. Esse é um território onde os padrões convencionais de conquista perdem valor. Aqui o que prende não é o discurso, mas o silêncio. Não é a performance, mas a essência. E quando a mente percebe que foi vencida pelo instinto, já é tarde demais. O vínculo emocional já começou a se formar, sem alarde, sem intenção, apenas como a sombra que cresce quando a luz muda de ângulo. Em um mundo cada vez mais instável, barulhento e cheio de ruídos emocionais, a presença de alguém que permanece firme, centrado e inabalável se transforma em algo raro, quase sagrado. A mulher moderna que lida diariamente com pressões, decisões e conflitos internos, inconscientemente busca uma âncora. E o homem de personalidade forte, mesmo sem prometer nada, oferece essa âncora através da própria postura diante da vida. Não se trata de ser o herói ou o salvador, mas de representar, mesmo em silêncio, um ponto de estabilidade. Enquanto muitos reagem impulsivamente, mudam de opinião a cada vento que sopra, esse tipo de homem permanece alinhado com seus próprios valores, sem hesitar. E isso transmite uma sensação poderosa, a de segurança. Uma segurança que não precisa ser verbalizada, porque é sentida no jeito como ele lida com o tempo, com os outros, consigo mesmo. Há algo profundamente reconfortante em saber que alguém não se abala facilmente, que não se desespera quando algo dá errado, que não perde o controle emocional por pequenas frustrações. Essa solidez emocional, muitas vezes invisível aos olhos desatentos, cria um campo de paz ao redor. E é dentro desse campo que muitas mulheres encontram refúgio, um espaço silencioso onde podem descansar suas máscaras, suas armaduras, suas expectativas. Esse tipo de homem não invade, não pressiona, não manipula. Ele apenas é. E nesse ser, ele oferece, sem saber, uma espécie de abrigo contra o caos externo. É como se sua presença dissesse: aqui nada precisa ser forçado. Ele não precisa prometer proteção, porque a oferece na prática, com a constância de sua energia. E isso, para muitas mulheres, é mais valioso do que qualquer discurso romântico. O paradoxo é que essa segurança, por ser sutil e não declarada, muitas vezes não é percebida de imediato, mas com o tempo, torna-se indispensável. A mulher pode não entender por que se sente tão à vontade perto dele, por que se abre mais, por que confia sem saber o motivo. A resposta está na vibração silenciosa de quem não vive no caos interno, e por isso é capaz de oferecer tranquilidade sem sequer tentar. Há um tipo de silêncio que não nasce da timidez, nem da ausência de opinião. É um silêncio consciente, deliberado, quase estratégico, mas nunca forçado. É o silêncio daquele que não tem pressa de preencher vazios, porque sabe que há poder na pausa, no intervalo, no espaço entre uma palavra e outra. E esse silêncio, quando vem de um homem de personalidade forte, impõe respeito. E mais que isso, provoca um desejo difícil de explicar. Num mundo em que todos gritam por atenção, falar menos se torna uma forma sutil de domínio. Ele não precisa interromper, não precisa gritar, não precisa competir por espaço.
Sua presença já ocupa o ambiente. O silêncio dele não é vazio. É carregado de significado. Cada olhar mantido, cada segundo sem resposta imediata, cada expressão contida, tudo isso constrói uma atmosfera de tensão magnética. Uma tensão que para muitos pode ser desconfortável, mas para algumas mulheres é absolutamente irresistível. O silêncio desse homem não é ausência, é presença total. Ele escuta com os olhos, observa com profundidade. E quando fala, suas palavras carregam o peso de quem pensa antes de dizer. Isso gera um contraste brutal com a maioria. Enquanto muitos se atropelam em discursos e promessas, ele economiza no verbo e transborda em postura. O resultado é uma aura de mistério que atiça a curiosidade, mas que, ao mesmo tempo, exige respeito. Há mulheres que são atraídas justamente por esse tipo de presença. A que não precisa ser decifrada de imediato. A que não se revela por completo. A que dá sinais suficientes para manter o interesse aceso, mas jamais entrega todos os mapas. O silêncio, nesse caso, se torna uma linguagem própria, uma dança entre o não dito e o percebido. E nessa dança surge algo raro, o fascínio. Porque nesse silêncio habita um tipo de domínio que não pode ser ensinado. Ele não grita, mas comanda. Não se exibe, mas marca. Não suplica por atenção, mas a recebe naturalmente. E talvez seja exatamente isso que acenda o desejo, a ausência de esforço, a serenidade que incomoda. O mistério que prende sem algemas. Existem forças que se revelam não no que fazemos, mas no que escolhemos não fazer. O homem de personalidade forte compreende, mesmo que intuitivamente, que sua autoridade não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E nesse domínio interior, há um poder quase invisível, o de não reagir. Enquanto o mundo responde impulsivamente a tudo, ele observa. Enquanto muitos se inflamam, ele permanece sereno. E essa serenidade é um tipo de poder que impõe respeito sem levantar a voz. Ele não se permite ser arrastado pelas emoções alheias. Pode ser provocado, desafiado, testado, e ainda assim não perde o eixo. E isso para a mente feminina representa algo raro, um porto seguro emocional. Porque se há algo que se destaca em um mar de instabilidade, é aquele que permanece firme, o que não se abala diante do caos, o que não se exalta com críticas, o que não precisa provar seu valor com reações explosivas. Sua força está justamente em sua contenção. A mulher percebe isso nos detalhes. Na forma como ele lida com conflitos, como se recusa a participar de jogos emocionais, como não cede à tentação de responder ofensas com ofensas. Ele escolhe o silêncio com sabedoria. E quando fala, não é para vencer uma discussão, é para estabelecer uma linha, uma fronteira emocional que ele não permite que seja ultrapassada. Essa postura comunica algo profundo. Ele não aceita ser manipulado e tampouco tenta manipular. É nesse equilíbrio que nasce a verdadeira autoridade emocional. Uma autoridade que não precisa de gritos, ameaças ou discursos inflamados. Ela se impõe pela estabilidade, pela firmeza, pelo autocontrole. E o mais curioso é que isso desperta não apenas admiração, mas desejo. Porque há algo de profundamente atraente em alguém que não se perde dentro de si, que permanece inteiro mesmo quando tudo ao redor desmorona. E enquanto tantos homens são reféns de seus impulsos, esse tipo de homem vive em outra frequência. Ele compreende que quem domina o próprio mundo interior, inevitavelmente, influencia o mundo ao redor. E isso o transforma em uma figura rara, alguém cuja presença reorganiza emoções, sem precisar tocar em ninguém. Existem homens que tentam conquistar pela aparência, pelo discurso ensaiado, por gestos dramáticos e presentes calculados. Mas o homem de personalidade forte carrega um tipo de sedução que não se ensina em livros, nem se aprende em cursos. Sua arma mais poderosa é invisível, o autocontrole absoluto. Não o controle artificial, fingido, forçado, mas o controle verdadeiro, aquele que nasce da tranquilidade interna de quem se conhece profundamente. Esse homem não reage como esperado, e isso confunde. Ele não se desespera quando é ignorado, não entra em discussões vazias, não tenta provar que tem razão, mesmo quando a tem. Sua serenidade em momentos de tensão é tão inesperada que se torna sedutora. Há algo profundamente magnético na forma como ele não perde o centro. Enquanto outros explodem, ele se mantém. Enquanto a maioria tenta chamar atenção, ele silencia. E é justamente aí que todos olham para ele. A mulher sente isso não com os ouvidos, mas com o corpo. Ela percebe que há algo ali que não é comum. Que aquele homem não age por necessidade, mas por escolha.
que sua energia não é dispersa, mas dirigida, que seu olhar não busca validação, mas transmite uma firmeza que impõe presença. E nesse olhar, há um convite sutil, o de entrar em um território onde o jogo da conquista não é feito de estratégias, mas de postura. O inabalável não precisa manipular para seduzir. Ele não força encantamento, ele o provoca pela diferença, pela maneira como não se deixa afetar por emoções passageiras, pela clareza de quem sabe o que quer e, mais importante, sabe o que não quer. Isso transmite um poder silencioso, o de alguém que não teme a perda, porque já está inteiro consigo. E o que é inteiro atrai pelo simples fato de existir assim. A sedução desse tipo de homem é quase cruel, não porque ele a impõe, mas porque ele a oferece sem saber. Ele apenas vive, firme como rocha, e é essa firmeza que se transforma em desejo. A mulher, ainda que não entenda racionalmente, sente que está diante de alguém que não pode ser manipulado, nem moldado, nem comprado. E esse tipo de presença é tão raro que se torna inesquecível. Há algo profundamente desconcertante em cruzar com alguém que não está tentando provar nada. O homem de personalidade forte não argumenta para ser aceito, não ajusta suas opiniões para agradar, não se move buscando aprovação, porque já se validou internamente. E, paradoxalmente, é essa ausência de esforço que gera o impacto mais marcante. Ele não precisa convencer, ele apenas vive de um modo que já é convincente. Ele não tenta vender sua imagem. Não se apressa em mostrar qualidades, conquistas ou virtudes. Ele não está em uma vitrine, porque não se vê como produto. E justamente por não tentar ser desejado, ele se torna desejável. Ele emana uma energia que diz: eu sou assim, você fica se quiser. Essa independência emocional muda o jogo. Porque quando alguém não precisa te convencer de nada, tudo o que ele faz parece mais real, mais íntegro, mais autêntico. A mulher, nesse cenário, sente que está diante de alguém que não vai implorar por espaço na vida dela, alguém que não vai moldar suas falas para parecer mais atraente. E por isso mesmo, cada gesto desse homem ganha um valor diferente. Um elogio vindo dele pesa mais, porque não é frequente. Uma demonstração de afeto vale mais, porque não é teatral. Sua atenção não é abundante, ela é seletiva. E o que é seletivo sempre desperta mais desejo. Ele sabe que o verdadeiro poder não está em conquistar a força, mas em permitir ser escolhido por quem realmente percebe sua essência. Essa tranquilidade o coloca fora do jogo comum da sedução. Enquanto muitos tentam impressionar, ele observa. Enquanto alguns oferecem o mundo, ele oferece uma presença rara, a de quem não busca completar ninguém, mas compartilhar o que já transborda. E isso gera um tipo de conexão profunda, não porque ele se esforça para criá-la, mas porque ele não precisa. Sua postura já comunica tudo. Ele é o tipo de homem que, mesmo em silêncio, está dizendo: não preciso que você fique. Mas se ficar, saiba que não será por manipulação, será por escolha mútua. E essa maturidade, esse respeito, esse desapego, são os verdadeiros gatilhos da admiração que perdura. Há um paradoxo curioso no comportamento humano. Quanto mais livre alguém se sente em relação a outra pessoa, mais espaço existe para o desejo crescer. O homem de personalidade forte não prende, não exige, não cerca. Ele oferece liberdade total. E é exatamente essa liberdade que, de forma silenciosa e quase imperceptível, cria o apego mais profundo. Quando a mulher percebe que ele não precisa dela, que ele não está ali para preencher vazios, nem para construir dependências, algo dentro dela se reorganiza. Ela se vê diante de um homem que não cria promessas, mas possibilidades. Que não precisa dela, mas que mesmo assim a escolhe. E essa escolha, por não ser fruto da necessidade, torna-se extremamente valiosa. Porque quando alguém que não depende de você te escolhe, essa escolha carrega um peso emocional diferente. É real, é limpa, é livre. Mas é justamente essa liberdade que prende. Porque quanto mais ela se sente livre, mais quer permanecer. Quanto menos ele a persegue, mais ela se aproxima. Porque a ausência de controle desperta o desejo de estar por vontade própria. Não há joguinhos, não há chantagens emocionais, não há carência. Há apenas um espaço em que ela pode ser o que é. E esse espaço, oferecido por um homem centrado, se transforma em território fértil para vínculos autênticos. E quando ela começa a perceber que está ali por escolha e não por pressão, o vínculo que se forma não é forçado, mas espontâneo. Só que, ao mesmo tempo, ela nota uma inquietação interna. Porque esse tipo de homem não dá todas as garantias. Ele não promete eternidade.
Ele vive o agora com tanta presença e intensidade que a ausência de garantias se transforma em tensão. E essa tensão, longe de afastar, aproxima ainda mais. Ela se apega não por controle, mas por fascínio, porque ele não impede que ela vá. E é exatamente por isso que ela fica. Porque ele não tenta dominá-la, e é por isso que ela se entrega. Esse é o segredo do verdadeiro apego emocional, quando o outro nos dá espaço suficiente para respirar. Mas ainda assim escolhemos ficar perto. E nesse tipo de relação, o que une não é o medo da perda, é o prazer de estar. No fundo, há sempre um resquício de medo diante de alguém que não pode ser facilmente lido. O homem de personalidade forte, com sua presença firme, seu silêncio cheio de significado e seu autocontrole inabalável, costuma provocar um tipo de desconforto sutil em quem se aproxima. Não por ser ameaçador, mas porque ele desperta o que muitas vezes foi esquecido. O desejo real, aquele que tira o outro do controle. Muitas mulheres, ao se depararem com esse tipo de homem, experimentam uma tensão interna difícil de nomear. Não é medo no sentido comum, de perigo físico ou emocional, mas um tipo de receio ancestral, uma inquietação silenciosa que sussurra: ele é diferente. Com ele, você não terá o controle. E essa perda aparente de domínio sobre si mesma é, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. É aí que nasce o encantamento, quando o medo não afasta, mas atrai. Porque por trás dele há um reconhecimento profundo, quase instintivo, de que esse homem representa algo raro, algo não domesticado, algo que foge do padrão previsível. Ele não é o que se espera, não segue os roteiros comuns, não responde como os outros responderiam. E é exatamente isso que o torna inesquecível. Esse encantamento cresce em silêncio. Ele não depende de promessas ou romantismo superficial. Ele nasce da percepção constante de que, perto desse homem, tudo é mais intenso. Os silêncios, os olhares, os toques, os afastamentos e as aproximações. Nada é óbvio. Tudo tem peso. Tudo tem uma certa gravidade emocional. E mesmo sem falar de amor, ele transmite a sensação de profundidade, como se houvesse camadas que ela jamais conseguiria explorar por completo. É isso que aprende. Não porque ele a obriga, não porque ele a ilude, mas porque ele a convida, mesmo sem palavras, a mergulhar num território emocional que ela não visita com frequência. E por mais que a razão diga cuidado, o coração e o corpo sussurram, fica mais um pouco. Porque por trás do medo ela descobre algo ainda maior. O fascínio de se perder, mesmo que por um instante, na intensidade de alguém que não tenta ser intenso, mas simplesmente é. Algumas presenças não passam pela vida. Elas ficam, mesmo quando vão embora. Mesmo quando o tempo avança, os cenários mudam, as conversas cessam. O homem de personalidade forte deixa essa marca, uma impressão emocional tão profunda que se torna quase impossível de apagar. Ele não precisa manter contato, enviar mensagens ou criar lembranças artificiais, porque o que ele provoca não se registra na memória comum, mas nas camadas mais íntimas da experiência. Ela pode seguir com a vida, conhecer outros rostos, viver outras histórias, mas em silêncio haverá sempre um espaço reservado para aquele que não tentou conquistá-la, apenas a tocou de um jeito que os outros não souberam. O vínculo que se formou com esse tipo de homem não foi feito de promessas, nem de grandes gestos, mas de presença, de silêncio, de intensidade não declarada. E por isso ele permanece. É difícil explicar para os outros. Talvez ela mesma não consiga entender. Afinal, ele não fazia joguinhos, não era sempre doce, não se mostrava disponível o tempo inteiro. Às vezes parecia até distante. Mas havia algo na forma como ele olhava, na firmeza com que dizia não, na maneira como não se deixava afetar, que ficou gravado. E com o tempo, ela percebeu que aquilo não era comum, era raro. E o que é raro, mesmo quando passa, deixa cicatrizes bonitas. Não há vínculo mais forte do que aquele que não foi imposto, nem construído por necessidade, mas nascido de uma conexão silenciosa e autêntica. Um vínculo que não precisa ser nomeado, que não exige reciprocidade imediata, que não precisa ser alimentado com promessas, porque nasceu de algo mais puro, do reconhecimento. Ela reconheceu nele algo que nem sempre soube explicar, mas que nunca mais pôde ignorar. E é nesse ponto que a história se transforma em memória viva. Ele pode ter saído de cena, mas nunca saiu da lembrança. Porque o que se vive com intensidade, com verdade e com mistério, não termina.
apenas se transforma em presença invisível, daquelas que mesmo em silêncio ainda falam. E se você já sentiu, ou provocou, esse tipo de conexão, saiba que existem outros conteúdos aqui no canal que exploram temas tão profundos quanto este. É só escolher um dos vídeos que está aparecendo agora na sua tela e continuar essa jornada com a gente.